Tava tudo normal, mas aí o louvor vai acabando, aí vai entrando no dízimo, o coração vai batendo mais rápido, começa a ficar mais frio, mas glória a Deus, vai dar tudo certo, para honra e glória do nome dele, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Te convido a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Vamos agora ao versículo 16, mesmo capítulo, Mateus 6. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Vamos orar ao Senhor? Pai, nesse momento te pedimos, Jesus, que o Senhor cative, Senhor Deus, a nossa atenção, a nossa concentração a Ti. Que todas as vozes, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que pode tirar a nossa atenção, que venha a ser silenciado agora, Senhor Deus, mas que venhamos estar abertos àquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, pode projetar para mim o tema, Rodriguinho? Hoje, acho que pela primeira vez aqui, eu vou trazer uma pregação que ela é temática. E hoje a gente vai meditar sobre esse tema, o coração por trás da obra. Não sei se vocês repararam, mas eu trouxe versículos aqui em Mateus 6 que mostram que Jesus ele não condenou as obras em si que as pessoas estavam fazendo, mas ele condenou o porquê, o motivo que eles estavam fazendo essas obras. Então Jesus nos ensina nesse texto que o valor de uma obra não está apenas no que é feito, mas na motivação que a sustenta. Como vocês podem ver no versículo 6, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala, por exemplo, sobre aqueles que dão esmola, mas fazem isso para que os outros vejam e para que eles sejam elogiados diante da sociedade. Jesus não condena a prática de dar esmola, mas sim o coração que aquela pessoa está tendo ao fazer aquela prática. Logo depois ela fala sobre oração. Não ore como aqueles que oram em pé, em voz alta, nas sinagogas ou nas praças, porque eles fazem isso para serem vistos. Mas vocês, em secreto, no seu quarto, ore ao Pai que está em secreto e Ele o recompensará. Depois, mais à frente, ele fala sobre o jejum. Ele fala: quando vocês estiverem jejuando, não façam feições tristes para mostrar que vocês estão jejuando, mas unjam a cabeça, lave o rosto, e o Pai que vem em secreto recompensará. Jesus ele não condena a generosidade, ele não condena o jejum, e ele não condena a oração. Na verdade, ele nos chama a praticar essas obras. Mas não adianta nós praticarmos essas obras se por trás das obras nós não tivermos um coração que agrada ao Senhor. E é isso que eu te convido a nós
meditarmos nessa noite. A pergunta de hoje não é se você está sendo movido por algo, mas sim o que está te movendo. O que está fazendo com que você faça tudo aquilo que você faz, seja na casa do Senhor, seja na sua casa, seja no seu dia a dia. Mas o porquê das nossas ações. Deus, ele não avalia apenas nossas ações, mas ele examina as motivações do coração. Em 1 Samuel 16, versículo 7, vai falar que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui algumas motivações que podem fazer com que a gente esteja fazendo as coisas certas, mas talvez pela maneira errada, pelo motivo errado. E a primeira delas eu te convido a pensar um pouco sobre o medo. Às vezes, quando a gente vai trazer sobre o medo, a gente sempre fala o medo que paralisa, não é verdade? A gente sempre pensa num medo que te faz parar, um medo que não te faz subir a um monte, um medo que te faz dizer: Moisés, vai em meu lugar. Tem até uma música que a gente canta assim. Mas hoje eu te convido a olhar para o medo sobre uma nova perspectiva. Não quando eu entrei na igreja, porque eu cresci na igreja, graças a Deus, mas a partir daquele momento onde o Senhor tocou o meu coração e eu comecei a levar o Evangelho mais a sério, eu passei por um momento da minha vida onde eu vivia com medo e eu fazia as coisas por medo. Eu pregava o Evangelho na escola, eu falava com alguns amigos, porque eu tinha medo de que quando eu chegasse na igreja e alguém perguntasse se eu preguei o Evangelho, eu falasse não. E eu falava: caramba, as pessoas vão me julgar porque aqui na igreja eu sou uma pessoa e quando eu estou em casa ou no colégio eu sou outra pessoa. Outras coisas eu começava a perguntar, e isso é normal quando a gente se converte, a gente começa a fazer várias perguntas. Posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Isso é normal, quando a gente se converte a gente tem esses questionamentos. Mas o problema é que muitas das vezes a gente quer encontrar um limite entre o pecado e aquilo que não é pecado. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram essas perguntas, mas muitas das vezes já ouvi perguntas como: eu posso beber alguma bebida alcoólica? Posso fazer tatuagem? Posso fazer piercing? Enfim, eu não quero entrar nos detalhes se pode ou não pode, mas eu quero trazer o porquê disso tudo. Por que eu quero saber se eu posso ou não posso fazer? Será que é porque eu quero viver num limite? Se eu passar para cá é pecado, ai meu Deus, vou perder minha salvação. Ou se eu posso muito bem apenas seguir em conhecer ao Senhor e na verdade ser transformado por Ele todos os dias. E a verdade é que eu não me importo se pode ou não pode fazer, eu vou fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. E eu queria trazer uma ilustração que para mim mostra muito isso. Os jovens provavelmente já ouviram. Na verdade, os jovens já ouviram, não sei se eles lembram. Mas tem uma história que eu vi na minha adolescência, que era o seguinte: tinha um reino, e esse reino tinha um rei. E o reino tinha uma carruagem. E o piloto dessa carruagem, ele se aposentou, e aí eles abriram um concurso para ver quem seria o próximo piloto que ia conduzir aquela carruagem. E aí 2 pessoas se candidataram. O primeiro, ele pegou a carruagem e ele fez todo o trajeto. O trajeto, ele foi rapidão, 100 km por hora com a carruagem, passou raspando no precipício. Obrigado, meus irmãos, fugiu. Ele passou raspando, a roda chegou a sair assim, ele voltou, ele conseguiu finalizar o percurso. Fez lá em 5 minutos o percurso que normalmente eles faziam em 10 minutos. E aí o povo todo começou a aplaudir: caramba, esse cara é muito bom, esse cara que tem que ser o piloto do nosso rei. E aí foi o segundo. O segundo, ele pegou a carruagem e ele foi devagarzinho. Passou longe do precipício, chegou no final, ele também completou a corrida. Só que no final, um que fez em 5, ele fez em 15. E aí eu pergunto para vocês: quem vocês acham que o rei contratou para ser o piloto dele? O segundo. E às vezes, quando a gente olha para a nossa vida e para aquilo que nos move, às vezes parece que quando a gente ainda não tem a maturidade que o Senhor deseja que nós tenhamos, a gente quer viver sempre no limite.
no limite do pecado. Eu vou até aqui, porque aqui eu sei que é pecado. Aqui, poxa, o Augusto falou para mim que eu não devo ouvir música que fala de coisas imorais. Mas então eu vou ouvir essa aqui, que tem uma batida legal, mas não fala, sei lá, sobre sexo, não fala sobre drogas. Mas também não me traz nada bom. E a gente começa a viver numa vida onde não agrada ao Senhor. Uma vida que não traz coisas boas para nós mesmos, mas a gente começa a viver uma vida apenas com medo de perder a salvação. E eu não estou aqui para falar sobre salvação, ser salvo ou não ser salvo, não. Mas eu estou aqui para dizer que se a gente viver assim, se a gente não mudar as nossas motivações para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, não vou nem dizer se você vai para o céu ou você não vai para o céu, mas com certeza, se a gente viver assim, a gente não vai ter a vida plena que o Senhor quer que nós tenhamos. Outro medo que ele é muito recorrente, principalmente aos filhos, é o medo de decepcionar alguém. E normalmente aos pais. Quando eu era criança também, eu lembro que, graças a Deus pelo meu pai e minha mãe, eles sempre me botaram ali para acordar cedo, para ir para a escola bíblica, para estar lá nas células. E era muito bom. E aí eu lembro que, em determinadas vezes, eu pensava, caraca, não quero ir para a célula hoje não. Hoje é link, perdão. Não quero ir para o link hoje não. Não quero ir para o culto. Poxa, hoje eu quero ir para a casa de um amigo, ficar jogando videogame, e não que essa vontade seja errada ou não, mas a verdade é que o que me motivava a fazer coisas que agradavam a Deus, ou, por exemplo, um exemplo claro, meus pais sempre, assim como qualquer pai, eles sempre gostavam e gostam ainda de me ver aqui em cima, tocando baixo. Na época eu tocava violão só. Com certeza o Augusto fica muito feliz de ver o Bernardo servindo ao Senhor. Com certeza o Perilo pai fica muito feliz de ver o Perilo filho louvando ao Senhor com seus dons e talentos. E o que me motivava de vezes de estar aqui em cima era ver o meu pai lá com a câmerazinha dele, filmando. E aquilo me dava alegria, porque o meu pai se orgulhava do que eu estava fazendo. Mas essa não pode ser a nossa motivação. Às vezes, quando a gente se converte, e é normal isso, a gente cria aqui algumas conexões e algumas amizades que inclusive nos motivam a vir para a igreja. O problema é que isso não pode virar o nosso Senhor. Às vezes a gente vem mais para a igreja para encontrar pessoas do que encontrar o Senhor. Não podemos nos mover pelo medo de decepcionar alguém que amamos. Mas, na verdade, precisamos nos mover por amor ao Senhor. Amém? Queria trazer o exemplo de Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, 24. Pode botar para a gente aí, Rodriguinho, por favor? 1 Samuel 15, 24. Antes de lermos, vou trazer um contexto. Deus havia ordenado a Saul que ele destruísse os amalequitas e todos os seus bens. Porém, Saul poupou o rei dos amalequitas, desobedecendo a Deus. E, inclusive, também poupou o melhor dos rebanhos. E aí, quando Saul foi confrontado por Samuel, Saul revelou o verdadeiro motivo da sua ação. E aí nós vamos ler agora o versículo 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Saul, ele foi movido, ele obedeceu parcialmente ao Senhor, mas a voz do povo fez com que ele desobedecesse o Senhor. Por mais que as pessoas olhassem para a ação dele, como ele... Quando ele se explica para Samuel, por exemplo, ele fala que ele poupou parte do rebanho porque parecia bom para o povo. Então ele fez aquilo para que o povo se agradasse do coração dele. E aos olhos do povo, tudo que ele fazia estava sendo bom, mas na verdade aos olhos de Deus, ele estava sendo movido pelo medo, e isso desagradou o coração do Senhor, porque ele o desobedeceu. Precisamos tomar cuidado para não sermos movidos pelo medo. A segunda coisa que move muitas pessoas, muitas vidas, é a recompensa.
E aí, sempre que eu penso nisso, eu lembro da Vivian falando comigo para a gente ter cuidado, para a gente não botar a cenourinha na frente do coelho. E aí, o coelho vai correndo atrás da cenourinha e você vai botando a cenourinha mais para frente. E aí, a pergunta que fica é: o que acontece quando a gente tirar a cenourinha? E às vezes acontece a mesma coisa na nossa vida, às vezes acontece a mesma coisa conosco. Eu lembro que um episódio que aconteceu comigo, recentemente, tem mais ou menos um mês, botei na cabeça que eu precisava emagrecer, e eu comecei a correr, comecei a treinar, e aí, graças a Deus, a camisa está vestindo melhor. E aí eu lembro que na primeira corrida, uma amiga minha virou e falou assim: pô, falei com meu pai que eu ia correr com você hoje, e aí ele falou para eu pegar um pote de bátio, botar na sua frente assim, que aí você não ia parar de correr nunca. É uma boa estratégia. Mas a recompensa, ela não pode nos mover. A gente cantou uma música hoje que fala que a nossa recompensa está em amar mais o Senhor. Só que às vezes, quando nós olhamos as nossas ações, a gente vê que muitas das nossas relações, muitas das coisas que fazemos é em busca de uma recompensa, daquilo que traz recompensa, benefícios a nós mesmos. Procuramos o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é. Procuramos o Senhor muitas vezes pela prosperidade, pelas bênçãos que Ele traz na nossa vida, mas não por quem Ele é, não pela obra dEle na cruz. Muitas das vezes nós fazemos obras aqui no templo, fazemos obras em outros lugares, damos esmola para sermos vistos, porque queremos a recompensa do reconhecimento. Quando eu entrei no louvor, lá quando era criancinha, devia ter uns 12, 13 anos, meus pais vão lembrar, acho que daqueles eram os únicos que me conheciam. E eu era pequenininho, tinha aprendido a tocar violão recentemente, e uma das coisas que me motivou a entrar no louvor era porque quem tocava no louvor era olhado diferente. Recebiam tapejas nas costas, recebiam elogios, e isso não pode nos mover. Outra coisa que nos move, outra recompensa que nós acabamos correndo atrás, é a recompensa dos relacionamentos. Às vezes eu preciso me relacionar com alguém que é mais descolado, alguém que é mais legal, alguém que é mais bonito, não para que eu possa falar na vida dele, ele possa falar na minha vida e que o Senhor seja louvado por isso, mas apenas pela recompensa de termos amizades que passam a mão na nossa cabeça, que não falam aquilo que nós precisamos ouvir, pessoas que não são guiadas e levadas pelo Senhor. Uma vez eu ouvi na escola que uma amiga minha, que ela cantava bastante, e ela falou para mim o seguinte: quando eu tiver uns 15, 16 anos eu vou entrar na igreja e vou entrar no louvor. Aí eu achei estranho, porque ela não era cristã nem nada, e ela falou o seguinte: poxa, já viu quantos cantores de sucesso aí fora começaram na igreja? Isso me deu um choque assim. Pessoas movidas por recompensas. Não podemos nos mover por recompensas. Temos que tomar cuidado para não agirmos para que nós sejamos vistos e elogiados. O benefício do reconhecimento, ele é muito... Qual que é o nome? Não é perecível. Tentador. O benefício do reconhecimento, ele é muito tentador. Vivemos numa sociedade egoísta. Vivemos numa sociedade onde a nossa vontade fala mais alto do que a vontade do Senhor. Vivemos numa sociedade onde um tapinha nas costas às vezes nos deixa mais feliz do que o Senhor se agradar daquilo que realmente nós fazemos. Precisamos tomar cuidado para não sermos movidos pela recompensa. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. E a pergunta que fica é: por que Ananias e Safira tiveram essa decisão? Como o próprio Pedro falou, eles não precisavam fazer isso. Não era algo imposto a eles fazerem isso. No capítulo anterior, no final do capítulo 4, vai contar a história de Barnabé, que fez a mesma coisa. E quem vendia suas propriedades e distribuíam, colocavam lá junto aos discípulos para que fosse repartido conforme a cada necessidade do povo. Recebiam um certo prestígio diante da sociedade. E Ananias e Safira, olhando para isso, desejaram a recompensa desse prestígio, desse engrandecimento que eles teriam diante da sociedade. Eles não precisavam fazer isso, mas por causa da recompensa, o olho deles estava na recompensa. Eles o fizeram e a gente viu o que aconteceu. Pedro ainda termina falando que eles não mentiram para eles, mas mentiram para Deus. Lembrando que a gente leu lá em 1 Samuel 16, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu queria te convidar a pensar um pouquinho sobre uma história de um pai que ele era muito rico. O pai ele era muito rico e ele tinha um relacionamento que parecia muito agradável com o filho. O filho conversava com ele, o filho fazia as atividades junto com ele, o filho estava junto com ele em todos os momentos. Mas aí, na sua velhice, o pai escreveu o seu testamento e ele não deixou nada demais para o filho. E aí o filho desprezou seu pai, se revoltou contra o seu pai, se rebelou contra o seu pai. E aí eu te pergunto, será que o filho realmente amava o pai? Será que o relacionamento que o filho buscava com o pai era um relacionamento pautado no amor ou naquilo que o pai poderia dar? E olhando para Deus como nosso pai, será que o nosso relacionamento com o nosso Deus tem sido para buscar as bênçãos dele apenas? Ou buscar realmente quem ele é? Buscar intimidade com ele? Buscar nos relacionar com Deus vivo? Precisamos tomar cuidado para que as nossas ações não sejam movidas por aquilo que Deus pode nos dar, mas precisamos buscar a Deus por quem Ele é. Pessoas movidas pela recompensa, elas caminham até um certo ponto. A partir do momento que essa recompensa acaba, não faz mais sentido. Normalmente elas sempre mudam de igrejas, mudam de ambientes, mudam de lugares, procurando mais recompensas, e mais recompensas, e mais recompensas. Enquanto essas pessoas não forem transformadas pelo Espírito Santo e o que moverem elas seja realmente o amor pelo Pai, provavelmente elas vão ficar nesse ciclo vicioso. Recompensas e recompensas e recompensas. O outro grupo de pessoas são pessoas movidas pelos prazeres. Quando a gente fala sobre os prazeres, a nossa mente vai lá para o mundo. A gente não pensa normalmente em cristãos. Normalmente a gente pensa em pessoas que aproveitam das bebidas para poder satisfazer suas vontades, que aproveitam de drogas para satisfazer suas vontades, do sexo, da imoralidade sexual para satisfazer suas vontades. Mas às vezes a gente não olha para nós. O prazer em si, ele não é um pecado. O problema surge quando o prazer passa a ser o senhor das nossas decisões. Pessoas movidas pelos prazeres, elas não perguntam o que Deus quer, mas sim o que eu quero.
Elas não perguntam se algo glorifica a Deus, mas sim se isso me faz sentir bem. Em Gênesis 25, 29 a 34, não precisam abrir. Esaú, ele chega cansado do campo e ele vê Jacó preparando o ensopado. Ele estava com fome e desejou satisfazer imediatamente aquele desejo. Então Jacó, ele propõe uma troca que, se a gente olhar friamente, não faz muito sentido. A primogenitura por um prato de comida. Se você perguntar isso para qualquer pessoa hoje, a pessoa vai falar que é uma besteira. Ninguém vê sentido em aceitar essa troca. Mas naquele momento Esaú aceita. Por quê? Porque naquele momento o prazer imediato parecia mais importante do que a bênção futura. Essa mesma tentação que aconteceu lá com Esaú, ela acontece conosco todos os dias. O pecado, o prazer imediato, muitas das vezes a gente escolhe o prazer imediato em vez da bênção futura. E a gente vive numa sociedade que prega isso para a gente o tempo todo. Vocês já ouviram com certeza frases como: siga o seu coração, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz, então, a gente ouve todo dia quando a gente abre o nosso celular, dependendo do que a gente vê, nas TVs, na sociedade, na faculdade, no trabalho. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos escravos dos nossos prazeres, mesmo dentro da igreja. Os nossos prazeres fazem com que a gente se omita diante de algumas situações com as nossas amizades. Os nossos prazeres fazem com que a gente escolha, por exemplo, faltar um culto, talvez simplesmente pelo prazer de ficar em casa, simplesmente pelo prazer de dormir mais um pouco. Não vou entrar no mérito se é pecado ou não, mas enquanto o prazer for o Senhor da nossa vida, o Senhor não vai se agradar do nosso coração. Precisamos nos mover de maneira que o Senhor se agrade de nós, e o prazer não é uma delas. Nós vivemos numa sociedade do imediatismo, e é pregado para a gente que a gente precisa estar feliz o tempo todo, se sentir bem o tempo todo, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo nesse sentido. Quando a gente se relaciona com ele, o Espírito Santo, ele traz um sensor que ele nos indica quando a gente está caminhando por nós ou quando nós estamos caminhando por ele. A motivação certa. A motivação certa faz toda a diferença. A motivação certa, o coração por trás da obra. Não podemos nos mover pelos prazeres. Quando eu penso num exemplo sobre pessoas que se movem pelos prazeres dentro da igreja, eu lembro sempre de um líder, onde ele está lá no seu descanso com a sua família, e aí ele tem uma opção, ele recebe uma ligação de um jovem, normalmente é sempre o líder de jovem, ele recebe uma ligação de um jovem pedindo ajuda, pedindo socorro, e aí ele tem uma escolha a fazer: abro mão do meu descanso e atendo o jovem, ou escolho a recompensa, o prazer de ficar ali naquele momento com a sua família. Não vou entrar no mérito se é certo ou errado, mas muitas das vezes a gente vê nossos pastores, nossos líderes abrindo mão de algumas coisas para estarem com a gente, abrindo mão talvez de uma sexta-feira à noite, de aniversários, abrindo mão de algumas viagens para estar conosco, porque são pessoas movidas pelo propósito de Deus e não por prazeres. Precisamos ser como essas pessoas, precisamos ser movidos pelo propósito de Deus, precisamos ser movidos pelo amor a Deus. Então a gente falou sobre pessoas movidas pelo medo, pessoas movidas pela recompensa, pessoas movidas pelos prazeres. E agora vamos falar sobre pessoas com a motivação certa, pessoas movidas pelo amor. As pessoas movidas pelo amor, elas obedecem mesmo quando ninguém vê.
pessoas movidas pelo amor. Até quando a gente olha para um exemplo de um relacionamento, a gente não ama a nossa esposa, o nosso marido, apenas quando nós estamos um com o outro, mas principalmente quando nós estamos longe um do outro. É ali que o nosso amor é provado. Pessoas movidas pelo amor obedecem mesmo quando ninguém vê, permanecem mesmo sem recompensa e continuam mesmo quando é difícil. Te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3, vamos ler até o versículo 9. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem lhe fazer o bem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O exemplo de Maria em Betânia, que derramou um frasco de perfume, talvez seja um dos maiores exemplos de amor. Se a gente tirar o exemplo de amor de Jesus na cruz, talvez seja um dos maiores exemplos de amor que a gente encontra na Bíblia. Uma ação onde o medo não a paralisou, e ela não fez para que as pessoas julgassem ela, ou, na verdade, ela não teve medo do julgamento, mas apenas por um ato de amor. Apenas porque ela amava Jesus, ela toma aquela atitude, ela toma aquela decisão. Ela não estava ali buscando uma recompensa do Senhor, mas ela foi recompensada. Ela não estava ali por um momento de prazer, apenas um momento de amor, um ato puro e genuíno de amor. Ela não buscava aplausos, recompensa, e também não estava agindo por medo. Ela simplesmente amava Jesus. Os discípulos, eles encontraram um desperdício, eles acharam desperdício, mas Jesus encontrou o amor. Jesus enxergou o amor. Nós, cristãos, que estamos buscando agradar o coração de Deus, buscando a maturidade no Pai, nós não podemos servir a Deus por nada diferente do amor. Sabe, quando deixarmos as nossas casas, virmos à igreja, irmos aos links, conversarmos com as pessoas, vamos fazer isso por amor. Vamos pedir ao Senhor que Ele coloque amor no nosso coração, pelas pessoas, mas principalmente por Ele. Eu sempre gosto de lembrar que o primeiro mandamento, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Jesus, quando Ele veio, Ele falou o mais importante. Depois Ele falou: e o próximo é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós cristãos, nós precisamos ser marcados pelo amor. Nós precisamos ser movidos pelo amor. Tem uma marca do cristão que, com o tempo, infelizmente, isso foi sendo deixado de lado. Quando eu era mais novo, eu lembro que as pessoas sempre olhavam para os cristãos e o que marcava um cristão era o amor. Quando eu ouvia as pessoas no mundo falando sobre os cristãos, elas sempre falavam de pessoas atenciosas, pessoas educadas, pessoas que se importavam com o próximo. E com o tempo, às vezes a gente encontra cristãos olhando mais para si mesmo do que para fora. Os cristãos precisam ser marcados pelo amor. Deus precisa olhar em nós e enxergar o nosso coração e ver que tudo que nós fazemos é porque nós amamos ao Pai.
nós precisamos ser movidos pelo amor. A maturidade espiritual, ela acontece quando deixamos de servir a Deus pelo que os outros pensam, pelo que podemos ganhar ou pelo que sentimos, e passamos a servi-lo simplesmente porque o amamos. Simplesmente porque o amamos. Eu te convido a se colocar de pé. Sabe, é uma mensagem que nos faz refletir um pouco. Quando o Senhor começou a falar sobre isso no meu coração, Ele começou a ministrar no meu coração e mostrou algumas atitudes que eu estava tendo por motivos errados. Isso, no primeiro momento, me deixou muito triste. Eu lembro que uma vez acabou o culto e eu estava indo para casa e minha esposa me questionou por que eu estava chateado, por que eu estava com a cara fechada. E eu meio que sem entender, eu respondi para ela, cara, não sei. E eu percebi que naquele dia, o que me movia a estar aqui não era amor ao Senhor. Naquele dia, o que me movia a estar aqui não era agradar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, um culto racional ao Senhor. Mas o que me movia a estar aqui, naquele dia, foi apenas uma obrigação de subir no altar, tocar um instrumento. E isso machucou muito meu coração. Eu lembro que naquele dia eu pensei bastante o que eu deveria fazer. E a partir de então, várias vezes o Senhor trazia isso à minha mente. Por quê? O porquê você está fazendo o que você está fazendo. O que te move a vir a um culto no domingo à noite? O que te move a permanecer na fé? O que te move a estar congregando nessa igreja? O que te move a dizer que você é um cristão? O que te move a ser um cristão? E sabe, essa pergunta ecoou no meu coração várias e várias vezes. E muitas das vezes a minha resposta me entristeceu. E se me entristeceu, com certeza entristeceu mais ainda o Senhor. E eu te convido a, nesse momento, deixar que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo sonde o nosso coração e veja se há em nós alguma motivação errada, contrária à vontade do Pai. Sabe, não adianta virmos à igreja, servirmos aonde nós formos convocados a servir ou dizemos que queremos servir, se nós estamos aqui apenas para talvez agradar o pastor, talvez cumprir uma escala, talvez encontrar com amigos, talvez obedecer aos pais. Se o nosso coração não estiver em adorar o Senhor, se o nosso coração não estiver em amar ao Senhor, então te convido a fazer comigo essa oração. Espírito Santo, nós te damos total liberdade. Sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração, Espírito Santo. Vê se há em nós, Senhor, motivos que não te agradam, Pai. Não queremos agir, Senhor Deus, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. Não queremos agir para sermos aplaudidos. Não queremos falar de Jesus para que as pessoas deem um tapinha nas nossas costas, dizendo que nós somos cristãos exemplares. Não queremos, Senhor Deus, queremos agradar o Teu coração, Senhor Deus. Queremos que o Senhor olhe para nós e fale, assim como o Senhor falou para Jó, Senhor Deus. Nós nos apresentemos a Ti com um coração irrepreensível, Senhor Deus. Jesus, te pedimos, enche o nosso coração de amor, Senhor. Queremos te amar mais hoje, mais do que ontem, menos que amanhã, Senhor. Queremos progredir em te amar, progredir, Senhor Deus, em te amar. Queremos te conhecer mais e mais, Senhor Deus, e que o nosso amor cresça de acordo com o nosso relacionamento contigo, Pai. Quebra todas as motivações erradas, todos os tronos que foram levantados na nossa vida, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus, todos os tronos, Senhor Deus,
o egoísmo, Senhor Deus, o nosso ego, o nosso orgulho, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus. Não queremos, Senhor Deus, fazer as coisas certas pelo motivo errado, Senhor. Mas queremos que o Senhor se agrade de tudo o que fizermos, Senhor Deus. Que o Senhor se agrade de tudo o que fizermos, Pai. Queremos ser marcados pelo Teu amor, Jesus. Queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o amor de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nos traz para perto de Ti. Não nos deixe, Senhor Deus, não nos deixe que ao confronto do Espírito Santo nós venhamos a nos afastar, mas que venhamos correr para Teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.